seja bem-vindo ao segundo bloco do Time Saúde e Bem-Estar, num dia em que damos especial atenção à relação existente entre o HIV-Sida e as doenças mentais. Encontro-me aqui com o psicólogo clínico, o Dr. Honório Isaías, que está a falar-nos um pouco mais acerca deste tema. E na primeira parte falamos mais, não é, do HIV-Sida e o desenvolvimento de doenças mentais por parte destas mesmas pessoas. E agora, Dr. Honório, uma pessoa que já tenha uma doença mental é vulnerável também a ter o HIV-Sida? Pode, de alguma maneira, ter este vírus do HIV? Eu acho que ele levanta aqui uma questão de extrema importância. A questão de saúde mental ainda não é tão prioritário no nosso país, pese embora os esforços que estão sendo feitos por várias instituições, incluindo o Departamento de Saúde Mental, mas ainda nas pessoas não tem a dimensão da importância do que isso significa, nem das implicações que isto aqui significa. Quando nós falamos, na primeira parte estamos a falar que o HIV em pessoas, entre aspas, que não têm problemas mentais, que não têm perturbações mentais significativas, pode levá-los a ter alguns. E neste momento a pergunta que fazes é: as pessoas que já têm problemas mentais, qual é a relação que existe com o HIV? Ora, nós temos uma situação aqui assim, por exemplo, de vulnerabilidade das pessoas com perturbação mental, não é? Tanto que hoje corre no Ministério da Saúde a lei de proteção aos doentes mentais. Pela sua vulnerabilidade, este grupo aqui, ela está extremamente exposto ao vírus do HIV. De que forma? Por exemplo, nós temos situações principalmente doentes mentais do sexo feminino, estão extremamente vulneráveis a abusos, a violações sexuais por parte de algumas pessoas na nossa sociedade, que no lugar de proteger estas mulheres com essa perturbação, se aproveitam justamente da incapacidade que elas têm de poder fazer avaliações de risco nesse sentido. Então, nós temos várias situações de mulheres que são engravidadas, são violadas, são abusadas, até muito mais abusadas do que violadas, porque de certa maneira parece que consentem, mas ok, alguém que não está dentro das suas faculdades mentais não pode ser responsabilizada, ou não se pode esperar que delas atitudes de poder discernir o que é certo, o que é correto. Então, nós estamos a dizer que estas mulheres estão extremamente vulneráveis. Nós tivemos situações, por exemplo, na altura que eu estava no hospital psiquiátrico, de familiares que faziam a laqueadura das mulheres, das mulheres com problemas mentais, que era para evitar as gravidezes, porque constantemente elas estavam grávidas, né? Quer dizer, e nós perguntamos, mas quem são esses homens que se aproveitam das pessoas nessas condições? E por conta disso, nós temos um fenômeno, de facto, de pessoas que contraem HIV por conta desse tipo de práticas que são condenáveis. Provavelmente a sociedade nunca parou para pensar nisso, mas é um facto. Há um abuso sexual por parte da nossa sociedade, usando-se desta doença ou desta incapacidade dessas pessoas de poderem avaliar os riscos. Então, é nesse sentido que estamos a dizer que as pessoas com perturbação podem se transformar, podem ser vítimas, no sentido de que comportamentos de algumas pessoas na nossa sociedade que não avaliam ou que não estejam a serem elas protetoras, né, acabam passando o vírus. E se isto for assim, Irene, imagina se esta mulher com perturbação foi abusada, ela contraiu HIV, e ela é continuamente abusada, significa que em algum momento ela vai repassar. Exato. Então, ou seja, ela que foi infectada, ela passa a ser também alguém que vai multiplicar o vírus para outras pessoas que vão querer abusar. Ou seja, os abusadores vão acabar também contraindo o HIV que outros abusadores passaram para este doente. Então, há uma questão aqui muito importante da vulnerabilidade, né, deste grupo na relação do HIV.
temos situações também que é extremamente importante. O nosso país, por exemplo, ainda não temos muito claro. Nós temos pessoas que sofrem. A toxicodependência é também um problema que põe em causa a saúde mental, né? Na medida que ela altera constantemente a forma de perceber o mundo. Por exemplo, nós temos pessoas que fazem drogas injetáveis, usando seringas. A taxa do HIV nesses pacientes que usam drogas injetáveis é extremamente alta, porque nós não temos um serviço em Moçambique. Há um debate que eu chamo particularmente de pseudo-moralista, porque que em muitos países também houve esse debate, no sentido de que não se pode distribuir as seringas, porque seria uma forma de estimular o consumo de drogas. Mas se nós não fazemos a distribuição de seringas, eles compartilham as seringas. Porque, de uma ou outra maneira, as pessoas estão a usar. injetar. Ou seja, distribuindo ou não, as pessoas vão injetar, entendeu? Porque a toxicodependência, ela é uma doença, é um imperativo quase, entendeu? Em muitos países, a ideia de você dar as seringas é justamente para reduzir as taxas de infecção da HIV nesses doentes que estão nesses dependentes de drogas. Então, a ideia é distribuir seringas e depois iniciar um programa de recuperação, de informação. Não é só distribuir por distribuir, tem que distribuir, iniciar um programa de recuperação, de disponibilizar serviços de apoio, né? Então, só para tu perceberes que estes doentes, não é, que são dependentes das drogas injetáveis, eles também são vulneráveis ao HIV na medida que eles vão partilhando as seringas. Então, isto aumenta as taxas. E se imaginares que, por sua vez, estes que partilham suas seringas, alguns têm namoradas, alguns têm esposas, e há situações que nós vimos dentro do hospital de jovens que usam drogas injetáveis, que as suas esposas estavam grávidas e obviamente, tenham passado também o vírus da HIV. Então, há uma relação aqui, virando esse vetor. Como é que esse grupo aqui pode estar vulnerável ao HIV? Exatamente. Falamos das mulheres doentes e falamos também dos toxicodependentes. Por conta dessas condições todas que aqui eu enumerei, eles são vulneráveis ao HIV. Exato. Mas existe outra realidade também, que é o HIV, esse aqui é um campo mais dos médicos, ela também pode criar problemas degenerativos do ponto de vista cognitivos, ou seja, você pode começar a ter problemas mentais por conta da ação do HIV no sistema cognitivo, neurológico, se assim quisermos falar. Então, há estas dimensões todas que é preciso que a gente equacione melhor isto. Exatamente. E é importante também para questionarmos aqui, não é, o nosso convidado, o psicólogo, porque é que as pessoas têm tanto medo de fazer o teste de HIV/SIDA, porque pode até questionar alguém qual foi a última vez que fizeste o teste, alguns até nem se recordam. Isto gera um pânico por parte das pessoas. E fomos à rua também questionar as próprias pessoas, saber delas, porque é que têm medo, por vezes, de fazer o teste de HIV/SIDA. E sem mais delongas, acompanhem. Por que as pessoas têm medo de fazer o teste HIV? Eu acho que, sei lá, aquele consentimento, né? Tipo, se descubro que sou seropositivo, minha vida para, então, sei lá, esse tipo de coisa. Por exemplo, a minha primeira vez, não vou dizer que foi calma, né? Foi doloroso, assim, a espera dos resultados. Para mim foi muito doloroso. Então, porque ali tudo poderia acontecer. Eu estava minimamente preparado, porque já havia me aconselhado antes, numa geração bis e tal, esses casos de aconselhamento. Já havia sido aconselhado, então para mim foi um bocado fácil. Mas não vou dizer que não tive medo, tive medo sim. Mas depois do resultado senti muito aliviado. Eu acho que é sempre bom fazer o teste. Tem medo de ir apanhar que são positivos. É isso mesmo. Eu penso que há uma má impressão, porque as pessoas têm receio daquilo que pode ser o resultado, porque muitas das vezes as pessoas
não percebe que o fazer o teste, fazer o testante é muito bom porque vai melhorar a vida da pessoa. Se a pessoa souber do seu estado, se ser positivo ou não, isso ajuda a melhorar a sua qualidade de vida, de modo a proceder com o tratamento, seja o tratamento antirretroviral. A não fazer este tratamento, corre o risco de porque a pessoa está numa situação vulnerável, qualquer doença pode esta pessoa estar infectada. Fazendo o teste muito rápido é muito bom de modo a perigar essa situação de controlar o seu estado. Então eu queria, através destes microfones, aproveitar para aconselhar a todos os jovens, sobretudo, a aderirmos os serviços de testagem e de modo a mudarmos também o nosso comportamento, porque há muitas doenças aproveitosas e não fazendo o teste, pegamos as nossas vidas e, sendo nós jovens a força ativa do país, o país precisa de nós. Se nós não nos cuidarmos e perde-se a juventude, o país não vai desenvolver. Eu penso que é hora de despertar, vamos lá fazer o teste, vale a pena conhecer a nossa situação da nossa vida muito antes. Eu acho que medo é que as pessoas ainda acho que ainda não mentalizaram mesmo que essa doença ainda existe mesmo, de verdade. Outros têm medo mesmo por saber, que preferem ficar sem saber. Se tem, vai descobrir de outras maneiras, não indo pessoalmente lá fazer o teste. Eu acho que elas têm medo de saber o seu estado real, têm medo de ser discriminadas pela sociedade. Pela discriminação das pessoas. Hoje em dia, muita gente discrimina pelo seu estado, né? Então, as pessoas têm medo de fazer o teste. Não sei dizer, mas eu acho que será por... acho que tem medo mais da resposta que eles poderão ter lá. E vergonha de aparecer diante de algumas pessoas que não estão infectadas por essa doença. Pois bem, esses foram os comentários dos nossos telespectadores encontrados na rua, quando questionamos porque que as pessoas têm tanto medo de fazer o teste de HIV/SIDA. Doutor Honório, o que tem a dizer acerca dos comentários, não é? Deixados aí pelos telespectadores e, acima de tudo, qual é a resposta que tem a dar aos nossos telespectadores? É assim, as pessoas têm medo. As respostas que nós vimos ali têm o mesmo padrão, né? De que é preciso, é importante fazer o teste, medo não ajuda, tem que fazer o teste para saber, né? Esses discursos, eles não são muito... importante nós voltarmos um pouco atrás. De onde é que vem o nosso medo? A diferença do medo e ansiedade e angústia, aliás. Angústia é quando nós nos sentimos mal, mas não sabemos o que é. Medo é sempre medo de alguma coisa. Medo de morrer, medo de ser discriminado, medo de ser afastado. Agora, de onde é que vem o medo? Quando começou a questão do HIV, todos os programas de comunicação, de campanhas de mobilização, de prevenção, que passavam, eu costumo chamar de terroristas. Né? A ideia era SIDA mata, por exemplo. Né? Ou seja, SIDA era igual à morte, entendeu? E toda essa questão, e depois esta ideia também altamente contagiosa, de cuida-se, e foi muito associado também a essa questão das relações promíscuas, enfim. Então, mas fundamentalmente o medo das pessoas fazerem o teste HIV resultou um pouco dessas campanhas no início, que eram campanhas um pouco terroristas, e que gerou medo. Mas hoje, provavelmente, as pessoas já estão mais informadas, não estão com medo de morrer. Hoje, o grande inimigo de fazer testagem é o preconceito, a estigmatização. Né? As pessoas hoje eram capazes de poder fazer o teste e aderirem ao tratamento, mas aquilo que elas não são capazes de suportar hoje é a discriminação, a estigmatização. Isto é extremamente forte. Então, quando as pessoas pensam na possibilidade, porque isto é assim, um dia nós estamos a conversar com amigos, alguém diz, sabia que fulano é HIV? E depois há todo um conjunto de comentários. No momento que as pessoas têm que se confrontar elas mesmas para fazer o teste, se lembram de como é que nas conversas, Exato. Como é que elas tratam algumas pessoas que supostamente dizem que têm o HIV, não é? E eu acho que isso aqui é interessante. Então,
essas questões todas do medo da discriminação, ela acaba também entrando um pouco na ideia de que, e se eu for fazer, provavelmente serei tratado assim. Se eu for fazer o teste do HIV, provavelmente não posso dizer aos meus amigos, senão daqui a pouco eles vão apontar meu dedo e não vão querer ficar perto de mim. Então, para mim, para acabarmos com a questão do medo e nós aumentarmos as taxas de adesão aos trabalhos, aos serviços de testagem, nós temos que mudar enquanto sociedade. Mudar no sentido de que nós temos que ser pessoas mais acolhedoras. Acolhedora é aceitarmos. Ou seja, quer dizer, que as pessoas percebam que você ter HIV, você pode tranquilamente continuar a ter uma vida normal e que você pode ter uma vida normal desde que faça o tratamento. Você pode continuar a trabalhar. O que está acontecendo muitas das vezes nós temos situações em que algumas empresas, elas, quando sabem que a pessoa tem HIV, né, temos situações de que em algum momento vão inventar uma história e o sujeito perde o emprego. Então, nós temos todo um conjunto de situações que não favorecem muito, que não encorajam as pessoas a fazerem. O mesmo acontece com as doenças mentais. Sim, exatamente isso. Agora, imagina se essa combinação. Normalmente, as pessoas têm uma ideia equivocada em relação às doenças mentais, que é quando eu, Honor, por exemplo, eu posso ter um surto psicótico, posso sair à rua sem camisa, falar, é um surto, eu posso ir ao hospital, ser tratado e voltar ao normal. Foi um surto que eu tive, qualquer, Mas algumas pessoas... vai já deixar o atestado e diz no trabalho que teve um surto psicótico, então, todo mundo... Exato. Quer dizer, se eventualmente eu tenho um surto, há todo um conjunto de desconfiança. Exato. É como se fosse um certificado que diz não apto para mais nada, né? Então, há um conjunto de coisas que têm que ser feitas aqui. Agora, imagina, por um lado, você tem população mental, por um lado, tem HIV, que é estigmatizado a dobrar. Ou seja, nós temos que ter uma sociedade que é capaz de acolher, por exemplo, todo mundo aqui. Quem é que não tem medo do doente mental na rua? Andamos a fugir, porque achamos que são agressivos, são criminosos. Né? Então, há todo um conjunto de preconceitos. Né? Do mesmo jeito como tem gente sem perturbação mental, mas que é muito mais agressiva, muito mais perigosa do que aqueles que têm, entendeu? Estatisticamente, os que mais agridem não são os doentes mentais, são as pessoas... São os doentes mentais não diagnosticados, de certa maneira, é uma brincadeira. Mas são os doentes que andam por aí, né? Eu costumo chamar dos normalpatas, os tão normais, né? Que até parece doença. Então, esta questão do preconceito, do estigma, o estigma está muito forte. O que todos nós temos medo, acho que todo mundo quando que pensa em fazer o teste, diz, cara, imagina se der positivo, os meus amigos, como é que eu digo isso em casa? Então, a questão da revelação, não imagina o que isso significa, né? O sofrimento do sujeito, né? Como é que eu vou revelar? Exato, né? doutor Honório. Temos também que deixar com que os nossos telespectadores possam fazer algumas questões. Acredito que muitos querem interagir connosco, por isso podem desde já ligar a partir do 84-555-0055 para fazer questões sobre o nosso tema. E, doutor Honório, como é que pode-se prevenir, como é que alguém que tenha HIV pode prevenir-se para que não desenvolva problemas mentais significativos? Aqui é um exercício muito grande, quer dizer assim, veja bem, nós estamos falando de um sistema, nós como sujeitos vivemos num sistema. O sujeito, ele precisa de ter recursos psicológicos, de poder enfrentar, ou seja, uma das primeiras coisas é se informar. Precisa se informar sobre o que é essa coisa do HIV, Exato. o que ele pode fazer, entendeu? Se informar. Se ele perceber que não tem capacidade, ou, por exemplo, ele quer fazer teste, mas ele tem muito medo, ele sente que se eventualmente sair um teste positivo, vai ser muito difícil ele gerir isso, tem que procurar um apoio. Procura um apoio, pode procurar um aconselhamento, mas o aconselhamento não basta, pode procurar um psicólogo. Olha, doutor, estou aqui, eu quero fazer teste do HIV, mas eu sinto que se eventualmente se for positivo, eu não vou conseguir gerir isto, né? Então, vai ter aqui uma atenção mais pormenorizada de um especialista
que é para lhe ajudar a fazer este trabalho. Porque fazer o teste significa que você tem que estar preparado para aceitar o resultado, seja ele positivo. Vamos também, Dr. Honório, aceitar o nosso telespectadora, uma Joia, que fala-nos diretamente de Quilimane. Seja bem-vindo ao programa. Bem, acredito que infelizmente não foi possível podermos conversar aqui com o nosso telespectador, mas pode sim voltar a ligar para fazer a questão, não é? Que já tem em mente ao meu convidado. E dando continuidade ao seu fio de pensamento. Estava a falar mesmo Temos que aceitar. Sim, dessa questão de aceitar o resultado como condição. Então, a questão de prevenção é, primeiro, eu que vou fazer o teste tenho que estar preparado e tenho que me questionar e se eventualmente for positivo. Então, todo esse exercício de me questionar, sabes, a importância de nos questionarmos é tão grande. Isto para dizer que um psicólogo também pode ajudar neste aspecto? Não, fundamentalmente, sabes, em situações ideais, quem devia fazer o aconselhamento pré-testagem devia ser um psicólogo, mas o nosso país não está em condições de se dar ao luxo de colocar psicólogos em todos os gabinetes de aconselhamento e testagem. Mas esse é um trabalho, porque, olha, não é fácil. Nós estamos a dizer que o vírus do HIV, ele significa que tu tens que redefinir toda uma forma de estar na vida. Quer dizer, se hoje eu posso equacionar assim, que quer ter filhos, o HIV eu posso ter filhos, mas é todo um conjunto de situações que têm que ser pré-avaliadas. Se eu quiser fazer algum desporto, provavelmente eu vou ter limitações. Então, há toda uma redefinição. Então, este aconselhamento tem que ser feito por pessoas com um profundo conhecimento sobre como é que nós podemos fazer com que as pessoas estejam muito mais preparadas para gerir melhor as expectativas ou gerir melhor esta nova realidade se eventualmente for um resultado positivo. Então, esta questão aqui, em termos preventivos, é importante que a pessoa ela se acerque, se questione, né, sobre o que vai acontecer. Estarei eu preparado para poder enfrentar isto? Se ele não puder fazer isso sozinho, se calhar procurar uma rede de apoios, amigos, né? Se é que é possível ter amigos que a gente possa confiar nesse sentido, era sempre bom que você compartilhasse as suas angústias com os outros. Exato. Temos agora mais uma telespectadora em linha. Seja bem-vindo ao programa, Felizminho. Sim. Então, boa noite. Boa noite. Qual é a questão que tem a deixar ficar? Sim, preciso de uma ajuda. Exato. Boa noite. Boa noite, Felizminha. Conseguimos ouvi-la perfeitamente. Qual é a questão? Preciso de uma ajuda, tá vendo? Eu tenho 25 anos. Infelizmente não consegui percebê-la. Ela tem 25 anos, estava audível, acho que caiu ali. Felizminha, nós conseguimos ouvi-la perfeitamente. Se puder, volte a tentar ligar para poder expor aqui a sua questão. E, doutor Honório, dando continuidade, qual é o papel da família, não é? Para que uma pessoa com HIV não possa, a posterior, desenvolver algumas doenças mentais. Como é que a família pode ajudar esta pessoa? A família é decisiva. Acredite, a família é decisiva para que a gente não tenha esse tipo de problemas mentais. Porque a família, quando nós temos situações em que quando a família ela participa, ela acolhe os seus membros, eles ficam muito mais fortes. A questão da adesão ao tratamento, da adesão ao TARV, as pessoas com famílias que apoiam, que têm uma rede de suporte, aderem mais, têm melhores resultados e melhoram mais, entendeu? A qualidade de vida delas é espetacular. Então, eu quero apelar que o papel da família é no sentido de acolhermos, não de acusar, não é o momento de dizer quem mandou ter relações, essas acusações todas que normalmente Doutor as famílias têm. Deixa-me só interromper mais uma vez, pois tenho indicação que temos mais um telespectador. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite. Olá, boa noite. Bem, infelizmente acredito que não temos aí nenhum telespectador neste momento, perdemos, não é? Mas se puder, volta a tentar ligar para poder fazer a sua questão ao meu convidado, o Dr. Honório. Então, dando continuidade aqui no concerne o papel da família. Então, assim, quando a família dá esse suporte às pessoas
sentem muito mais amparadas para poder aderir a estes desafios. Elas conseguem perceber que elas podem dar sentido. Quando nós falamos, eu continuamente falo isto, Irene, que nós existimos na relação com os outros. Os outros família, os outros pais, os outros mães. Aquele outro que olha para nós e diz assim, estou contigo. E você busca as forças dentro desse apoio. O que acontece muitas das vezes é que algumas famílias elas abandonam. Isto aqui remete um pouco à ideia para algumas pessoas de que elas fizeram coisas erradas e por conta disso estão a ser castigadas. Então é muito mais fácil desenvolver perturbações mentais, porque imagina se os meus próprios pais, se a minha própria família não me aceita, é que enorme. Mais uma vez tenho mesmo que interrompê-lo, não é? Abrimos as nossas linhas. Eu tenho indicação que temos do outro lado o Sr. Manuel Citói. Seja bem-vindo. Boa noite. Muito boa noite. E então, qual é a questão que tem aqui a deixar ficar? Ou quer esclarecer uma dúvida? Fica à vontade. Exatamente. Bom, primeiro, acho que tem duas questões. Eu queria saber a diferença entre a deficiência mental e o atraso mental. Deficiência? Então, a deficiência mental e o atraso mental. Ok. Se há diferença ou não. Exato. E a segunda questão? Então, depois queria saber se uma pessoa com HIV-Sida ou o HIV-Sida pode causar deficiência mental ou atraso mental no indivíduo? Ok. E é tudo? É tudo, obrigado. Muito obrigada. Continue desse lado. Vamos já responder a sua questão. Doutor Honor, só para finalizar o papel da família, de uma forma breve, depois respondemos a questão do senhor. Exato. É só para dizer assim que a família é fundamental. Quer dizer, que se nós apoiarmos as pessoas que têm o HIV no seio familiar, significamos que vamos dar melhor qualidade de vida. As pessoas vão superar melhor os processos e vão retomar a vida normal, porque o HIV hoje não é nenhum problema. Quer dizer, no sentido de que se você fizer o tratamento, os teus sonhos todos podem se realizar como de uma pessoa qualquer que tenha HIV. Então, é só ter o apoio familiar e as pessoas vão poder se erguer sozinhas. Exatamente. Doutor Honório, podíamos já responder as duas questões deixadas, não é? Pelo senhor Manuel, mas tenho indicação que temos do outro lado o senhor Sábado, que é o nosso último telespectador. Boa noite, seja bem-vindo ao programa. Sim, boa noite, boa noite. Boa noite. Sim, quero saber qual é a alimentação que é recomendada para a pessoa ter HIV-Sida. Bem, não consegui perceber. A alimentação recomendada para as pessoas viverem HIV. A alimentação recomendada quando a pessoa tem o HIV-Sida. Ok, doutor senhor Sábado, muito obrigada. Ok, obrigado, bom trabalho. Boa noite, obrigada. E então, doutor Honório, temos já muito pouco tempo. Agradecia que respondesse de uma forma breve, mas que esclarecesse acima de tudo, não é? As questões. Eu acho que começar pergunta, com o senhor Manuel. O senhor Manuel, que pergunta qual a diferença entre atraso e deficiência mental. Eu não gosto muito da palavra deficiência, porque é como se disséssemos a não eficiência do funcionamento mental. Mas eu queria aqui dizer assim, por exemplo, no atraso mental, nós estamos a dizer que são pessoas que nasceram com algum comprometimento do ponto de vista do funcionamento cognitivo, pode ser um problema neurológico que faz com que a pessoa tenha várias capacidades de poder aprender ou assimilar algumas atividades do dia a dia. E essas pessoas aqui, elas precisam de uma educação especial para que elas possam alcançar, alguns nem vão conseguir alcançar por conta de não terem desenvolvido do ponto de vista do desenvolvimento dos próprios mecanismos, né, que existem no nosso cérebro, não conseguem desenvolver, então vão precisar de um apoio para eles poderem ter minimamente a capacidade de estar integrados na vida social. Igualmente, como falamos de deficiência, dizemos que algumas pessoas que já, uma questão congênita, você nasce com esse tipo de problemas. Agora, tem outro tipo de doentes mentais, que não é uma deficiência mental, não é um atraso mental, mas é uma questão de problemas reativos, ou seja, a depressão, todo um conjunto de situações que a gente vive no dia a dia que podem levar a doenças mentais. Isto para dizer que, como ele já havia deixado a segunda questão, o HIV não pode causar o atraso mental, simplesmente alguns transtornos. Sim, sim. É uma coisa, você tem HIV,
você tem HIV, não há de te levar a nenhum atraso mental. Mas uma coisa que nós estamos a dizer é que em algumas situações você pode ter um comprometimento nas faculdades cognitivas, ou seja, a tua forma de pensar pode ser alterada por conta dos impactos. Estamos a falar nas pessoas que provavelmente não estejam a fazer o tratamento. Exato. Não é? Então pode ser que haja um comprometimento de algumas faculdades, mas de forma alguma não podemos dizer que o HIV pode levar ao atraso mental, porque são questões congênitas. O atraso mental, assim como a deficiência mental, são problemas congênitos. Congênito significa que você nasceu com esses problemas ou desenvolvimento, ou com déficit, ou algum tipo de problema que aconteceu no processo de desenvolvimento do sujeito, né, que nasce já com esse tipo de problemas. Não são aquelas que são consideradas classicamente doenças mentais, porque há doenças mentais que são reativas, no sentido de que resultam do dia a dia, né, das situações que nós somos que nos enfrentamos no dia a dia. Ok. É? Acredito que esclarecemos aqui a pergunta do Sr. Manuel Citói. E temos também agora do Sr. Sábado, não é? Sr. Sábado, sobre a questão da alimentação. Bem, apesar de eu não ser nutricionista, não ser médico, mas tem algumas dicas que eu posso dar, que é, por exemplo, quem está com HIV ou vivendo com HIV não pode comer não pode abusar gorduras, não pode abusar carnes, tem de ter uma alimentação equilibrada. Isso significa que toda aquela alimentação, na verdade, cheia de gordura, né, carne de amendoim, aquelas carnes vermelhas, tem de evitar o álcool, tem que evitar. Então, vai pegando alguns alimentos mais saudáveis. Por qualquer das maneiras, essas dúvidas podem ser melhor respondidas, bastando ir para a unidade sanitária, encontrar lá os profissionais que são mais abalizados para poder responder a estas questões de ordem nutricional. Ok. Acredito que respondemos aqui à questão do Sr. Sábado. Aí, doutor Honório, de uma forma bem breve, porque o tempo já nos foge, qual é a mensagem que tem a deixar para as pessoas que têm o HIV e que, consequentemente, estão a desenvolver algumas doenças mentais, mesmo sem saber? Acredito que os familiares já conseguem notar mais este tipo de sintomas. Qual é a mensagem que tem a deixar ficar para estas pessoas? A mensagem é dizer assim, que quando nós tivermos que o HIV não é o fim, não é? Quer dizer, hoje nós temos situações em que hoje já é só um comprimido por dia, né? Quer dizer, se as pessoas fazerem um acompanhamento, aderir ao tratamento, podem tranquilamente retomar os seus sonhos. Evidentemente que vão precisar de ir ao médico para orientar-lhes melhor como é que elas podem fazer para continuar a manter os seus sonhos, para continuar a fazer. Quem tem HIV pode ter filhos, pode se casar, pode praticar algumas atividades, evidentemente acompanhado de um especialista que pode lhe dizer como é que as coisas têm que ser feitas. Então, a HIV não é o que se dizia há muito tempo que era o fim. Não, a HIV é uma doença como outra, no sentido de dizer que se você for fazer o tratamento, você pode ter a qualidade de vida. Em relação às famílias, dizer assim, quanto mais as famílias puderem dar o apoio, acolher, quanto mais a sociedade acolher, nós não vamos ter problemas de medo. As pessoas vão poder aderir ao serviço de testagem, vão poder aderir ao tratamento, ou seja, os problemas de saúde mental que temos decorrentes da HIV, muitos deles são coisas que refletem o quão a nossa sociedade ainda não está muito acolhedora, não está muito protetora. Então, o apelo no sentido de que este programa aqui vem dizer assim, por favor, famílias, por favor, com a sociedade, vamos amparar, vamos acolher as pessoas com HIV, no lugar de julgá-los, vamos dar-lhes apoio para que eles possam ter uma qualidade de vida saudável. Afinal de contas, para ter HIV não é só com relações sexuais não protegidas, mas pode ser com outras formas. Exatamente. E acredito que respondemos aqui algumas questões, não é? Dos nossos telespectadores, quando se fala do HIV, e a relação existente entre as doenças mentais. Bem, doutor Honório, quero muito agradecê-lo por ter estado cá, por ter aceito o nosso convite, ter falado-nos um pouco acerca deste tema. Acredito que haverão mais oportunidades para podermos conversar. Com certeza, terá mais oportunidades, estão cá também outros especialistas e estaremos aqui. Exatamente. Assim encerramos o nosso Time Saúde de hoje, com promessa de voltar próxima semana no mesmo horário. Até lá.